Boa noite a todos. Vou chegar um pouquinho mais perto de vocês. Sejam todos bem-vindos. Quem chega pela primeira vez, mais bem-vindo ainda. Nós vamos falar sobre o livro Pão Nosso, do Chico Xavier, e psicografado pelo Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Conta particular, é o número 38. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, são palavras de Jesus que estão no Evangelho de Lucas, versículo 9. Capítulo 19, versículo 42. A exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que a cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence, a paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, provocando escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos nesse teu dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compelem-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca, a tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide, cada pessoa, do que se lhe refira à conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Esse texto é extremamente interessante porque ele se inicia com um lamento de Jesus à cidade de Jerusalém. Hoje, para ser um pouquinho diferente, eu trouxe a nossa Bíblia de Jerusalém, né? É uma Bíblia que ela foi organizada depois de serem feitos muitas pesquisas sobre os manuscritos do Mar Morto. É uma Bíblia bastante fiel ao que era antigamente. E aqui está a passagem onde fala em Lucas por que Jesus falou aquelas palavras. Ele estava na frente do templo de Salomão, o templo que foi reerguido depois da grande invasão em 587 a.C. por Nabucodonosor, pelos exércitos dos babilônios. Lembram que escravizaram os judeus, eles passaram muito tempo, se não me engano 4 séculos, sob o domínio dos babilônicos. E aqui Jesus fala assim: e como estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: se neste dia também tu conhecesses a mensagem de paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão e te apertarão por todos os lados.
Deitarão por terra a ti e a teus filhos, no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. O que foi falado sobre a cidade e sobre o templo, neste texto aqui de Emmanuel, fala sobre o templo interior. Afinal de contas, uma cidade é um conjunto de pessoas, muito mais do que algo material, é um conjunto de pessoas que, se estão harmonizadas, elas próprias, cada uma por si, organizam a cidade de acordo com a organização mental íntima de cada um. E se cada pessoa estiver desorganizada intimamente, é impossível nós termos uma cidade organizada. É bastante lógico. E Jesus está nos alertando para o que é importante para a nossa paz interior. É algo que foge às vezes à compreensão comum. Ora, uma destruição de uma cidade, como aconteceu em Jerusalém, aconteceu em 587 a.C., aconteceu depois, 70 depois de Cristo, é por isso que Jesus estava falando essas palavras, porque sabia que a cidade ia ser sitiada 70 anos depois do seu nascimento. Foi também sitiada em 135 depois de Cristo, e até hoje não erigiram um novo templo. Por isso o Muro das Lamentações. Agora, uma desgraça como essa, e nós conhecemos muitas, essas não foram as únicas que o ser humano sofreu. De tempos em tempos nós temos terremotos, guerras, doenças, como no caso do Covid, coisas que abalam a nossa vida material corrente, abalam as nossas estruturas. Às vezes nossa casa inteira foi destruída, às vezes nossos parentes desencarnaram. Tudo isso que acontece no mundo material realmente é uma desarmonia muito grande. Só que do ponto de vista espiritual, as coisas são bem diferentes. Se você está em paz, não digo que nós não vamos sentir que realmente algo aconteceu e nós nos vamos ficar abalados. Mas se nós nos agarramos à ideia de que a vida espiritual é a principal, principalmente nos agarramos à ideia que Deus existe com todos os seus atributos, porque não basta dizer, sim, eu acredito em Deus, mas ele parece um pouco distraído, ele parece que não olha por nós, porque isso e mais aquilo nos aconteceu. Não é assim. Se nós fixamos em nosso íntimo, no nosso coração, muito mais do que na nossa mente, que Deus realmente existe com todos os atributos, infinitamente bom, infinitamente misericordioso, tão supremo que se nós, às vezes, nos achamos bons, no sentido que, se temos alguém a quem cuidar, por exemplo, uma criança, ou um esposo, uma esposa, uma pessoa doente, ou até um animalzinho, nós cuidamos bem, imagina Deus. Nós não podemos achar que Deus nos esqueceu. O que precisamos pensar é que a vida espiritual, sendo a principal, o que está aqui passa. É doloroso? É. Mesmo Jesus, quando estava entre nós, ele não ficou triste várias vezes. Mas a tristeza dele era diferente da tristeza normal das pessoas. Muitas vezes ele estava mais feliz com algo um pouco ruim que acontecia com uma pessoa, porque sabia que intimamente ela ia mudar. O que acontece quando nós temos a vida material abalada? Nós nos forçamos a nos modificarmos. É ou não é verdade? Ninguém pode dizer que hoje, depois de todo esse drama do Covid, somos os mesmos de há 2 anos atrás. Não somos.
Gente, nós enfrentamos muita coisa. Nós somos mais fortes. Isso vale para tudo. O ponto de vista, então, de quem tem certeza absoluta da presença de Deus em nossas vidas, certeza absoluta de que, consequentemente, se Deus existe, as manifestações existem. Se essas manifestações espirituais desde os tempos antigos existem, a vida continua, porque sempre nos foi falado disso. Todos os povos sabem disso. Todos eles sentem. Só recentemente, o ser humano, pelo fato de ter se educado e evoluído bastante na vida material, pensa que algumas coisas são bobagem e que não devemos prestar atenção a elas. É recente isso, na história da humanidade. Acha-se quase como um Deus, porque consegue mudar, às vezes, as moléculas para fazer algo, mexer, por exemplo, dentro do nosso DNA. Só que para realmente sermos os criadores da vida, ainda tem um longo caminho. Nós não somos tudo isso. E nós não sabemos cercar uma pessoa com todo o amparo que tenha perdido algo muito importante, principalmente alguém querido. Nós não conseguimos cercar essa pessoa de uma forma que ela se sinta acolhida, se não for através das verdades eternas espirituais. Só a vida material não basta. Então, o que é preciso, e esse texto fala, para a nossa paz interior? O que faz com que essa inquietude cesse? Essa ansiedade que nós temos do dia a dia, de achar que as coisas não estão indo bem, de achar que tem algo errado, ou de achar que o que estamos fazendo não vai dar certo, ou ter dúvidas sobre o amanhã. O que faz com que nós finalmente fiquemos calmos e, consequentemente, mais saudáveis, precisando menos de remédio para ansiedade, por exemplo, dormindo melhor, ficando com mais energia? Como que nós vamos fazer isso? Aqui nos diz, esse texto está dizendo o que é preciso para a nossa paz. E é algo muito interno, é algo que nós não conseguimos modificar de uma hora para outra. Precisamos, às vezes, de um tempo para realmente internalizar e fazer com que os nossos corações realmente se acalmem e tenham essa certeza. Na verdade, essa certeza, essa calma, ela se chama fé. Há muitas e muitas pessoas que às vezes pensam que reconhecer que a nossa fé não é muito grande é um pecado. Ora, conhecer-se a si mesmo é muito necessário. E de fora para dentro, a fé não vem. É de dentro para fora. E é uma construção, não é pecado a gente imaginar que agora, neste momento, nós não temos uma fé 100% verdadeira. Ainda não. Podemos dizer quase com certeza, simplesmente porque estamos aqui. E porque não temos o poder de Jesus. Só por isso já sabemos, todos nós somos mais ou menos iguais, e não temos aquela fé verdadeira que Jesus falava. Aquela que era um grão de mostarda e que fazia depois florescer assim uma árvore inteira. Estamos sim, mais ou menos no mesmo nível, mas vamos buscando aos poucos melhorar, uns ajudando os outros. Quando um tem dúvida e começa a se sobrar e começa a afundar, o outro levanta. Aí é o contrário. É assim
que nós vamos nos ajudando através desses encontros, através de palestras, através de leituras. Quando estamos, às vezes, nos sentindo muito mal, abrimos um livro desses abençoado e ele nos responde. Aqui, a própria Bíblia, ela nos responde. Porque do começo ao fim, e Jesus resumiu de uma forma surpreendente quando ele falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e essa é toda a lei e os profetas, quer dizer, todo esse estudo aqui se resume exatamente, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, o que nos traz aquela paz, aquela certeza de que estamos encarnados do jeito certo, estamos no corpo certo, estamos no lugar certo, com a nossa família certa, apesar da gente ficar bravo de vez em quando. E devemos buscar o caminho certo. Esse sim é o livre-arbítrio. Quando nós estamos nesse caminho, nós sentimos que estamos fluindo. E aí nós sentimos realmente uma paz interna enorme, que é isso que viemos buscar. 2/3, que está escrito aqui, 2/3 dos problemas sociais estariam resolvidos. Por que dos problemas sociais como um todo? Porque estávamos falando, imagine uma cidade onde cada pessoa esteja em paz consigo mesma. Porque a maior parte dos nossos atritos e dos nossos problemas é porque em determinado momento as pessoas não se comunicam bem. Quando que nós não nos comunicamos bem? Quando estamos naquela ansiedade que nem ouvimos muito bem o que os outros estão falando ou não compreendemos bem a situação. Não é verdade? Se estamos em paz, podemos ouvir o outro e até imaginar que se alguma palavra, alguma frase saiu um pouco errada, não é pra gente atritar já de cara, mas pensa, não, se essa pessoa falou algo que não é bem, eu posso perguntar se é isso mesmo, eu posso reafirmar alguma outra coisa, posso conversar melhor. Agora, se estamos inquietos, se estamos ansiosos, é briga na certa. E isso acontece em casa, no trabalho, com a família, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Quantas discussões e quantos problemas estariam resolvidos? Não é? E é claro, uma pessoa que está em paz dentro de si também não sente necessidade de ser ganancioso, de ser extremamente vaidoso. E aí não tem necessidade também de pegar tudo para si, prejudicar as outras pessoas. Nós vamos fazer a nossa parte, tentar ficar em paz, porque de uma certa forma podemos contaminar com essa paz as pessoas que nos envolvem. E aí já ajuda bastante. E aí um dia podemos ser chamados de Salão, que seria a pessoa que procura a paz. Não é verdade? Este texto, então, está nos dizendo que mais importante do que nos preocuparmos com os templos exteriores e a sua eventual destruição, vamos nos preocupar com o nosso templo interior e a sua reconstrução contínua, a nossa paz interior. Graças a Deus. E estejam em paz, né? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.